Muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva, nos tranquilize mentes e corações, para que possamos usufruir, da noite, dos ensinamentos que nos serão propostos. Para iniciarmos, do livro Pão Nosso, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, quando orardes. E quando estiverdes orando, perdoai. Jesus, Evangelho de Marcos 11, 25. A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior por meio da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta, se colocando na posição de rogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conheçam entre si na pauta das convenções materiais, comunicam-se por tênues fios de desejo manifesto na oração. Em tais instantes, que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta da nossa individualidade, expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram objetivo adequado. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É por esse motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou esse expressivo programa de amor em benefício de cada indivíduo do Evangelho. E quando estiverdes orando, perdoai. Pai amado, graças vos damos por mais esta noite, em que aqui pudemos nos reunir para refletir acerca do Evangelho do Cristo e a maneira como este Evangelho poderá nos auxiliar em nossa caminhada. Envolve nossos corações e mentes, preparando a terra para receber a boa semente. Intua a nossa querida companheira Mazarello, para que as suas palavras nos atinjam, nos fortifiquem e nos auxiliem em nossa caminhada. Que Jesus a envolva, a intua, para que a noite seja para todos nós, encarnados e desencarnados, de muito proveito. Obrigado, Pai, por tudo, e assim iniciamos, então, a nossa palestra da noite de hoje. Que assim seja. Então, nós estamos recebendo a nossa companheira da cidade vizinha de Inhapinha, Mazarello, do grupo Amor ao Próximo. Então, a palavra é sua, é uma alegria ter você conosco hoje, tá? Boa noite, meus irmãos. Que possamos continuar envolvidos nessa onda de luz, nesse magnetismo de amor desta casa de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, e envoltos na alegria de aqui encontrarmos amigos, irmãos que comungam conosco o ideal cristão. Hoje nós viemos falar sobre um tema que é muito relevante. Ainda é tempo. Mas antes de iniciarmos a nossa fala, nós vamos cantar uma música em homenagem à nossa Mãe Santíssima, nossa Mãe Caritativa. Eu gosto muito desta música e acredito que vocês gostam também. Vamos cantar juntos, caso vocês saibam.
tristeza e da angústia e da depressão. Ó divina Mãe de amor, te dou meu coração, transforma e liberta, estou em suas mãos. Quanto amor posso sentir ao teu redor, minha Mãe com suas mãos desata os nós com seu Filho Jesus. Junto a Deus Pai, rogai por nós. Quanto amor posso sentir ao teu redor, minha Mãe com tuas mãos desata os nós com seu Filho Jesus. Junto a Deus Pai, rogai por nós. Mãe, me ensina como os teus passos seguir, os teus atos de amor a repetir. Quero ser como você, humilde até o fim, e ao teu chamado eu quero dizer sim. Ó Mãe de todos nós, que nos faz irmão, me faz seu instrumento e toma as minhas mãos. Quanto amor posso sentir ao teu redor, minha Mãe com suas mãos desata os nós com seu Filho Jesus. Junto a Deus Pai, rogai por nós. Quanto amor posso sentir ao teu redor, minha Mãe com tuas mãos desata os nós com seu Filho Jesus. Junto a Deus Pai, rogai por nós. Pedro, Simão Pedro Barjonas, o pescador de profissão, pescador de Cafarnaum, no lago, no mar da Galileia, homem corajoso, destemido, quando encontrou Jesus, sem demora, atendeu ao seu chamado de servir em sua causa, de ser ceareiro do amor. Mas certo dia, Simão Pedro Barjonas acordou um tanto indisposto para o trabalho. O que acontece às vezes conosco quando temos alguma preocupação, quando temos alguns questionamentos que não sabemos o porquê. E Pedro seguiu, rumou-se para a região de Betsaida. Foi entrar em contato com a natureza, uma região muito bonita. Chegando lá, ele sentou-se em uma pedra e observou a vasta paisagem, a beleza daquele local. Pegou o seu bastão, começou a desenhar distraidamente na terra arenosa e, pensando nos porquês da vida, nas causas do sofrimento, das dores. E logo em seguida chegaram algumas ovelhas e começaram a lamber as suas mãos, encostar no seu corpo, como que a pedir carinho. E ele atenciosamente foi brincando com aquelas ovelhas. Mais tarde, chegou devagarinho o pastor. E ele não viu o pastorzinho chegando. Encostou a mão no seu ombro, a mão direita, e lhe disse: Senhor, a paz esteja convosco. Ele quase que de súbito olhou e viu uma criança, um menino,
segurando um cajado, mostrando que ele que pastoreava aquelas ovelhas. Pedro olhou para ele, cumprimentou amavelmente e lhe disse: "Estas ovelhas são suas?" "Sim, Senhor, são nossas." "Nossas?" "Sim, eu tenho uma família, sou filho único, mas tenho pai e mãe. A minha mãe, Senhor, é cega e de um tempo para cá ela apresentou algumas doenças desconhecidas. O meu pai foi pegar uma ovelha que estava presa numa pedra e caiu num despenhadeiro. Mal ele conseguiu chegar até a nossa casa. Portanto, eu tenho que cuidar dos dois. Eu que pastoreio estas ovelhinhas." E ali o menino sentou-se, Pedro, encantado com o seu proseio, com a sua inteligência. Um menino muito arguto, respondia de imediato às perguntas que Pedro lhe fazia, e a conversa ficou mais demorada. Em seguida ele disse: "Senhor, eu tenho que voltar com as minhas ovelhas para o aprisco." E Pedro disse: "Eu também preciso de ir-me embora. Mas antes me diga, menino, onde você mora?" Ele pegou o seu cajado, mostrou para um lugar um pouco distante, e Pedro viu o casebre onde ele morava. Seguiram cada um seu rumo. Pedro retornou mais refeito pelo contato com aquela criança iluminada, aquela criança responsável que tinha assumido um compromisso na vida mais cedo, o contato com a natureza. E ele decidiu visitar alguns amigos pescadores que tinham fugido há algum tempo da lida. Ia na casa de um, na casa de outro, para saber se estavam doentes, se estavam desgostosos com os outros companheiros ou com a própria profissão. E ele interrogava aqueles pescadores, fazendo visitas de casa em casa. A tarde ia findando e Pedro percebeu que era a hora de ir para a igreja dos pescadores, o local onde ele se encontrava com os demais amigos e com o divino Mestre Jesus. E para lá ele seguiu, começou a fazer a limpeza do local. Os companheiros iam chegando e ajudando naquele trabalho, e felizes, alegres por estarem ali compartilhando o amor, a fraternidade. Eis que chega o divino amigo. Chega, cumprimenta a todos e assenta. Tomé já estava de pé para fazer a súplica, a prece da noite. Assim que Tomé terminou a prece, Pedro, resoluto, levantou-se e disse: "Senhor, eu preciso fazer-lhe um questionamento sobre uma coisa que me intriga muito, mas só agora eu tenho a oportunidade de externar. Diga-me, mestre, o que vem a ser hospitalidade?" Jesus serenamente lhe respondeu: "Pedro, hospitalidade é quando a ajuda nos chega e nós não deixamos para amanhã. Nós temos que ser decididos e fazê-la sem postergar. A hospitalidade, Pedro, é a caridade que atiça o coração e a mente para o trabalho do bem, para o trabalho do amor, de servir na causa que o nosso Pai nos enviou." E Pedro começou a sentir que aquelas palavras do Mestre pesavam na sua consciência, no tribunal da sua consciência. Mas continuou ouvindo. Jesus disse: "Meus irmãos, discípulos amados, quando o homem começa a ser reto, sem demora
ele procura a refazer os erros cometidos. E as suas ações vão de encontro em busca do tempo perdido. E assim Pedro levantou-se, sem nenhum alarido, saiu e foi para um mercado que ainda se mantinha aberto. Comprou algumas coisas para uma família e rumou-se ainda naquela noite para a casa do pastorzinho. Jesus percebeu sua saída e sabia da questão da sua consciência, que estava dolorida, mas não falou nada. Alguns discípulos também perceberam. Ficaram curiosos, queriam saber aonde Pedro tinha ido, mas também não disseram nada. Jesus continuou a falar, ensinando aos seus discípulos sobre o bem maior, sobre a oportunidade de servir, sobre o amor universal, sobre servir ao outro, ajudar ao outro, esquecendo até mesmo de si. Depois ele disse no finalzinho, falou: meus irmãos, vamos dar as mãos e nos unir como feixes, para nos tornarmos fortes, porque as bênçãos do mais alto chegarão sobre nós. Vamos, porque Pedro já foi. E assim que eles saíram daquele ambiente onde eles estavam, que era a igreja deles, o lugar da congregação deles, eles encontraram com Pedro, que estava retornando. Então Pedro disse, com os olhos marejados de lágrima: Mestre, meu Senhor, eu lhe agradeço pela hospitalidade e pelo tempo que tiveste comigo. Meus irmãos, esta leitura se encontra no livro Ave Luz, de Shaolin, ditada ao médium João Nunes Maia. Quando eu a li pela primeira vez, muitas coisas nós aprendemos através dela, mas o que me chamou a atenção é a disponibilidade de servir rapidamente que Pedro teve. Pedro, o homem, quando começa a ser reto, ele não perde tempo em servir. Ele procura examinar os erros cometidos. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu tenho que falar alguma coisa sobre isso. E sempre quando a gente lê uma leitura edificante, nós a trazemos para o nosso dia a dia, para as nossas, vamos dizer, até os nossos erros, para as mazelas que nós temos. E temos as doces lembranças da infância. E eu me lembro de uma senhora de Inhapim. Ela era uma senhora negra e se chamava Luísa. Todos a chamavam de Sá Luísa, aquela linguagem antiga, Sá Luísa. E eu ainda dobrava, falava Dona Sá Luísa, quando era criança. E essa senhora era de uma elevação espiritual, de uma hospitalidade difícil da gente encontrar. Ela morava numa casinha, não era aposentada, morava numa casinha de herança da família. Tinha apenas um filho que já era velho, ela já era bem idosa, morreu com mais de 100 anos. Esse filho morava aqui em Caratinga, mas ele era presente na vida dela. Ele todo final de semana ia visitar a mãe, levava as coisas para ela. Ela tinha uma sanfoninha 8 baixos, e eu adorava ouvir essa Luísa abrindo o fole da sua sanfoninha. Mas o fato que me intriga em relação a ela, que eu acho bonito, né, que não me intriga, é que ela trabalhava para a comunidade de Inhapim sem cobrar um vintém de ninguém. Não havia supermercados com frangos abatidos, os frangos eram mortos em casa, as casas tinham quintais. E nesse período as pessoas levavam frangos para ela matar. Ela tinha um bambu enorme na sua cozinha e ela ia colocando os frangos
à medida que as pessoas levavam. E ela não errava. Esse aqui é da Dona Bilica, esse aqui é da comadre Maria, do compadre Chiquinho dentista, esse é da fulana. Ela não errava. Ela arrumava os frangos, não tinha sacolinha para levar. As pessoas buscavam e era muito obrigado, Cia Luísa. Não tinha, ninguém pagava. E ela sempre atendia com prazer, ela era sempre solícita às pessoas. Matava-se porco em casa, buscava Cia Luísa para arrumar o porco. Então eu fico pensando na hospitalidade que essa mulher tinha. Se morria alguém, os velórios eram feitos em casa, ela ia para coar café, para lavar a louça e ajudar nas coisas, não cobrava nada. As pessoas às vezes davam, aqueles que eram caridosos, davam as coisas para ela, mas às vezes davam do que sobrava. Então, pessoas assim que passam pela nossa vida e a gente não esquece, que deram valor ao tempo. Porque viver, meus irmãos, você aprende no caminho. Nós não estamos prontos, nós vamos nos adornando no caminho. É como se estivéssemos indo para uma festa. E ali não deu tempo da gente aprontar em casa, dentro do carro, no espelhinho do carro, você vai passando o batom, passa num buraco, quem mora na roça, o batom vai na ponta do nariz, e assim nós vamos, mas vamos chegar à festa. Porque viver não é estar pronto, é adornar-se no caminho. Mas no caso que nós estamos nos referindo, da hospitalidade, é aproveitar o tempo para adornar-se de virtude. Isso é que importa. Parafraseando Benjamin Franklin, o estadista norte-americano, tem uma frase dele que é fantástica. Ele diz que para tomarmos cuidado com os pequenos gastos, porque um pequeno furo faz afundar o navio. Transformando isso para a questão espiritual, vamos tomar pequenos cuidado com os minutos pequenos, poucos minutos, pouco tempo que a gente tem de sobra, para nós não infestarmos a nossa mente de coisas ruins. Já nos disse que a natureza não aceita espaço vazio. Emmanuel falou, tomem cuidado com os períodos vazios na vida, com o tempo mal aproveitado. E a nossa mente faz parte da natureza divina. Hoje eu vou fazer um buraquinho com o tempo que eu tive e não utilizei bem. E ainda pior, utilizei mal. Eu caluniei, falei da Helena com a Severina, falei da Ana com a Carla, e ali o buraco vai se transformando numa cratera, que vai dar vazão para os nossos irmãos obsessores. Vamos nos ater nisso. Então, nós vamos colocar aqui para vocês partes. Eu gosto muito de trabalhar a literatura espírita com outra literatura. E tem um poema vou olhar aqui direitinho o nome dele, para a gente não esquecer. O poema se chama Um Minuto de Silêncio, por Ludwika Wabrzynska. Esse poema é de uma escritora polonesa que ganhou o Prêmio Nobel da Literatura em 1996. Ela faleceu em 1912. Essa escritora se chama Wisława, eu não gravei bem o nome dela, mas depois eu coloco para vocês. Szymborska, Wisława Szymborska. Mas o interessante é a questão do tempo que ela coloca no poema. A primeira estrofe, ela faz um diálogo com a professora, que é a Ludwika. Essa professora, ela tornou-se famosa na Polônia, já tem 70 anos, foi em 1955,
porque ela entrou numa casa em chamas para salvar 4 crianças que estavam presas nesta casa. Era comum os pais operários na Polônia saírem para trabalhar e deixar as crianças presas em casa, porque as leis trabalhistas não favoreciam as famílias. Então ela começa, a primeira estrofe é um diálogo que ela faz com essa professora. Ela pergunta, ela fala alguma coisa assim: aonde você vai? Lá só tem fogo e fumaça. Então Ludwika responde: mas lá tem 4 crianças e eu vou lá para salvá-las. Essa é a primeira estrofe. Depois, na segunda estrofe, Wisława Szymborska, que era a escritora, ela já coloca para a questão íntima, o seu intrínseco. Ela fala: como pode desabituar-se de si tão de repente? Como pode um ser desabituar-se de si tão de repente? Da ordem do dia, da ordem da noite, quer dizer, do seu cotidiano. Ela estava largando sua vida para dar vida àquelas 4 crianças. Como pode esquecer a neve que virá no ano que vem? Esquecer o rubro das maçãs, a mágoa dos amores que se vão? Então, ela já coloca a situação de coragem em que essa professora teve. Ela tornou-se tão famosa que na Polônia tem escolas com o nome dela, ruas, praças. E a lei polonesa mudou depois da morte dela. E depois, nas entrelinhas, ela conta com suavidade a morte. Ela fala, ela queria comprar uma passagem, visitar um amigo, escrever uma carta. Olha bem, ela queria. Fala, ela queria escancarar a janela da sua casa depois da tormenta. Queria passear pela floresta. Ela queria. Ela queria ver o lago se encrespar depois do vento, observar a comitiva das formigas, mas não teve tempo. E a última estrofe é encantadora. Só nos conhecemos na medida em que somos colocados à prova. Quem diz isso é o meu coração, que eu não conheço. Quer dizer, nós não nos conhecemos. Mas aquela professora que já estava forjada pela coragem, como a coragem de Simão Pedro, porque ela passou pelos tormentos de uma guerra. Ela já era forte, ela já era uma heroína e quis proteger aquelas crianças. Em uma outra estrofe, a escritora coloca que ela está vindo com as crianças nos braços, 4 crianças. Depois eu fui pesquisar, estudar afinco mesmo este poema e procurei sobre essas crianças. A mais nova tinha 6 meses, Ania, e a mais velha 3 anos e meio. E tinha uma de 3 anos que provavelmente era um primo que estava junto com eles. Ela salvou as 4 crianças, mas morreu 10 dias depois, por causa do fogo. E então, tem uma parte que ela fala, ela chega, ela está vindo com as 4 crianças nos braços, mas os seus joelhos estão atolados no fogo. A sua louca cabeleira tem o brilho das chamas. Então ela já coloca a morte dela. O corpo dela estava todo em chamas. Mas o poeta sempre descreve com mais suavidade, para não falar de cara a morte, a gente tem que ir descobrindo nas entrelinhas. Tem um texto, uma crônica de Cecília Meirelles, que eu gosto muito também, que analisa essa questão. Ela usa a figura de um animal, metaforicamente, para colocar a decadência humana, em questão de decadência física, velhice. E isso é muito importante nós analisarmos.
porque ela conta que estava subindo um terraço, a escadaria de um terraço. Nessa escadaria, de um lado e de outro, tinham plantas, trepadeiras, essas coisas que os poetas vão definindo. Mas quando ela chega no terraço, ela encontra um cachorro. E esse cãozinho estava tão velhinho, tão doente, tão desgastado. Ele olhou para ela com aquele olhar, que ele tinha um lustro no olhar, o lustro das lágrimas que os velhos têm. Assim Cecília Meirelles define. E ali ela fala uma frase que também me chamou a atenção. Eu o amei, mas com uma caridade inútil. Quer dizer, ela não fez nada por ele. Eu o amei, mas com uma caridade inútil. E no final do texto ela coloca que todos nós somos aquele cãozinho à beira de uma porta. Quer dizer, a porta pode ter a representatividade dos ciclos que se abrem, que se fecham. O ciclo da vida que chegou quando chegamos e aquele quando partimos, quando retornamos ao mundo espiritual. E ela coloca que nessa porta tinha uma casa, tinha o dono da casa. Quem é? Deus, o dono da casa. Tinha uma escada. O simbolismo da escada é o descer, o subir. Tinha uma escada. A ascensão do nosso espírito ou a nossa queda. E tinha a dignidade da solidão. Então, eu sempre gostei dessa crônica que se chama Apenas um Cão, de Cecília Meirelles. Na parte evangélica, nós vamos encontrar Lucas no capítulo 24, falando dos 2 discípulos de Emaús. Essa lição, esse texto evangélico é rico de informações, mas o que nós queremos trazer é em relação ao finalzinho dele também, que correlaciona com o tema que estamos colocando. Ele conta que 2 discípulos saíram de Jerusalém para Emaús, e eles estavam abatidos, estavam entristecidos, depressivos pelo acontecimento, pela crucificação de Jesus. E eles vinham caminhando, cabisbaixo, conversando, contando o fato. De repente, o peregrino aproxima-se dele, que era Jesus, e pergunta: de que vos falais? Um deles, de nome Cleófas, que é até tio de Jesus, porque esposo de Maria de Cleófas, que era irmã de Maria de Nazaré. Ele diz: mas vós sois peregrino em Jerusalém e não sabe dessas coisas? E ele começou a contar, aliás, os 2 começaram a contar para Jesus o acontecimento, a crucificação, e falou que as mulheres tinham visto Jesus, que viram que o corpo havia sumido do túmulo. E Jesus foi colocando neles uma forma de ver a situação com suavidade, falando com eles que isso estava nas Escrituras, que era necessário. E eles foram criando uma afinidade no caminho, porque são em torno de 11 quilômetros de Jerusalém a Emaús, que quando estava próxima à entrada de Emaús, Jesus fez que ia passar. Mas eles falaram: não, Senhor, fica conosco hoje, a tarde já se finda e a noite já vem. Fica conosco. E Jesus aceitou o convite, foi com eles. Na hora que ele partiu o pão, eles perceberam que era Jesus. Nesse instante, Jesus se desmaterializou. E no Evangelho fala que, sem demora, os 2 retornaram para Jerusalém. Sem demora, quer dizer, já era noite. Eles retornaram para Jerusalém,
para ir para a congregação, falar para os 11 que eles estiveram com Jesus, para os 11, porque Judas já tinha suicidado. Então nós vamos cantar uma música em relação a esse tema. Me ajuda aí, meu filho. Gente, nem com os óculos eu enxergo o relógio direito, viu? Vocês vão me dar um sinal aqui, por favor. Eu olho e não consigo ver. Então tá bom. Tá dando uma diferençazinha. Souber pode cantar, tá, gente? Andavam pensando tão tristes de Jerusalém a Emaús, os 2 seguidores do Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se chegou devagar. Que vocês vão palestrando e ao Senhor não puderam enxergar. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. E a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Não sabes então, forasteiro, aquilo que aconteceu. Foi preso Jesus Nazareno, Redentor que esperou Israel. Os chefes a morte tramaram do santo profeta de Deus. O justo foi crucificado, a esperança do povo morreu. 3 dias enfim se passaram, foi tudo uma doce ilusão. Um susto as mulheres pregaram, não encontraram seu corpo, mas não. Disseram que ele está vivo, que disso souberam em visão. Estava o sepulcro vazio, mas do mestre ninguém sabe não. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Jesus foi então relembrando pro Cristo na glória entrar. Profetas já tinham falado, sofrimento devia enfrentar. E pelo caminho afora, ardia-lhes o coração. Falava-lhe das Escrituras, explicando a sua missão. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor,
somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. E uma parte que me chamou muita atenção também nesta passagem, com esses discípulos de Emaús, foi que eles recomendaram ao Cristo, sem saber que era Ele, que ficassem com Ele. A tarde findava, a noite chegava, e a noite tem uma simbologia do desconhecido, do incerto, da insegurança, do medo. Eles quiseram que Jesus ficasse com eles, mas quando Jesus desapareceu da presença deles, eles não se importaram de enfrentar a noite, porque o Evangelho de Lucas diz claramente: no mesmo instante, eles retornaram para Jerusalém. Então, eles enfrentaram o perigo, eles enfrentaram a noite, para poder estar com seus amigos, estar com aqueles que comungavam com eles a fraternidade. Isso é muito bonito para nós que somos espíritas, que trabalhamos esses valores que o Cristo nos trouxe com a Boa Nova, que falamos em sermos fraternos, caridosos, em sermos humildes, como tem a música A Casa do Caminho, que fala que é os irmãos de ideal ante o perigo. Isso é muito bonito. Nós vamos aprendendo o amor universal, que é a nossa meta. Nos arredores do Templo de Jerusalém, uma mulher muito adornada, uma jovem bem vestida e bela, percebeu a presença de um nazareno. Aquele nazareno com os olhos lúcidos, com os olhos serenos, os cabelos amendoados até os ombros, um sorriso melancólico. E ela quis aproximar-se dele, ajeitou as dobras da sua túnica, colocou uma voz doce, uma elegância nos seus passos, no andar, para dar-lhe mais feminilidade, e aproximou-se do mestre. Jovem, as flores de Séforis encheram-me a ânfora do coração dos mais deliciosos perfumes. Então fui pesquisar sobre Séforis. Séforis, ao tempo de Jesus, era também chamado de Diocesareia. Era uma cidade, um centro comercial muito importante. Hoje é o Parque Nacional de Israel, é um parque arqueológico que fica na Baixa Galileia, bem perto de Nazaré. Então, quando ela falou, as flores de Séforis encheram-me a ânfora do coração, eu me lembrei de uma professora que colocou para nós na sala de aula, que ela foi fazer, não sei se era dissertação de mestrado ou tese de doutorado, na Galileia, e que ela se encantou com as roseiras que são nativas naquela região de Séforis, que são tantas roseiras nativas, que ao chegar não era Séforis já era esse parque, mas ao chegar nessa região, o cheiro impregnava as pessoas, que é um local onde a natureza é exuberante. E essa jovem era uma mercadora de aromas finos. Então ela disse a Jesus: as flores de Séforis encheram-me o coração dos mais deliciosos perfumes. Eu tenho em minha loja de essências finas, e mostrou uma vasta vila cercada de arvoredos de muitas flores. Eu tenho a felicidade ao seu dispor, porque o lírio do vale
não tem a carícia dos meus braços, e nem a romã mais saborosa tem o sabor dos meus beijos. Os peregrinos, os viajantes que vêm de longas distâncias, passam por aqui para reconfortar-se. Em minha casa, eu te darei um leito macio, tapetes dourados, vinho capitoso. Vem, atende-me. E Jesus, dando a perceber que não percebia o olhar febril daquela mulher, aquela paixão que a tomou avassaladoramente. Uma paixão. E aí nós vamos lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, aquela parte da instrução dos Espíritos, quando Lázaro fala da evolução do amor, que a princípio começa com o instinto, depois as sensações, depois que é o sentimento. E ela teve, pela beleza dele, pelo semblante, pelo magnetismo, ela sentiu por ele uma paixão. Mas ele se mantinha mudo. E ela dizia: atende-me, por favor. Eu tenho ânsia da vida. Eu represento o poder, a coroa da vida. Jovem, não me ouves? Não vais me atender? Eu percebo em teu olhar diferente chama, e assim procedo por amar-te. Jesus olhou para ela e disse: não, hoje não, um dia, quem sabe, talvez. E ela saiu prorrompendo-se em sarcasmos. Aquela jovem linda, rica, maravilhosa, nunca tinha sido rejeitada. Pelo contrário, era ela sempre procurada. Passaram-se alguns anos, quando Jesus curava paralítico no tanque de Betesda, um anciã, uma venerável anciã, chegou afoita até ele, lhe pedindo socorro para uma criatura que jazia na pior das dores. Jesus não hesitou, não perdeu tempo. Acompanhou aquela anciã e foi atender a irmã que estava sofrendo. Ele nem sabia quem era, a anciã não lhe falou uma criatura. Ele chegou, estava num pardieiro denegrido, uma jovem coberta de úlceras, a pele enegrecida, o rosto disforme, pústulas estavam no seu corpo inteiro, sanguinolentas, e ela exalava gemidos angustiosos. Mas ela viu Jesus. Da sua feminilidade de outrora, só restavam os olhos indagadores, os olhos bonitos que ela tinha. Quando ela viu Jesus, ela olhou e disse: mas tu, Nazareno, que vieste fazer aqui, junto a uma miserável, uma mulher miserável como eu? Jesus estendeu-lhe as mãos e lhe disse: vem a mim, tu que sofres. Na casa de meu pai nunca se extingue a esperança. Essa palavra é forte, né? Nunca. Na casa de meu pai nunca se extingue a esperança. Ela tentou evitar aquele contato com Jesus, tentou afastar, mas sentia muitas dores. Jesus a aconchegou no peito e lhe disse: hoje, minha irmã, eu venho atender-lhe o pedido, o apelo que me fizeste, porque vejo em teus olhos diferente chama, assim eu procedo por amar-te. Olha a dissonância do amor apresentado nesse texto que se chama No Caminho do Amor, que está no livro Contos e Apólogos, do irmão X. Quando eu vi o nome, a assinatura Irmão X, pela primeira vez,
Eu fiquei curiosa, falei, irmão X, quem será? Que eu fui pesquisar, que era Humberto de Campos. Depois de um litígio judicial, ele passou a assinar Irmão X. E Humberto de Campos, o escritor maranhense que nasceu na cidade de Miritiba, no Maranhão, ele teve uma vida muito sofrida. Ele perdeu o pai ainda bem criança, com menos de 10 anos, não tinha 10 anos completos. E sua mãe decidiu mudar-se para a cidade de Parnaíba, no Piauí, porque lá moravam os familiares e ela tinha segurança em criar os filhos mais perto dos seus afetos. E ele sentiu muita tristeza, porque ele já havia perdido o pai. Ele ia perder o contato com seus amiguinhos, a sua cidade, a sua escola. Então, tudo muito de repente. Mas chegando em Parnaíba, ele plantou uma semente de caju. E esse cajueiro foi crescendo, acompanhando o crescimento dele, de Humberto de Campos. Quando o cajueiro estava viçoso, colocando as suas primeiras flores, ele sai, vai para São Luís para estudar. Então, passa um tempo, sua mãe lhe manda uma carta com uma lata de doce e diz assim: meu filho, estes são os primeiros doces do seu cajueiro. Ele lhe manda saudades. Então, tem até uma música da Alcione com essa história do cajueiro de Humberto de Campos, que tem 120 e poucos anos e é o maior ponto turístico da cidade de Parnaíba, no Piauí. Ele é cercado numa praça, existe ainda o cajueiro dele. Mas esse texto maravilhoso, no caminho do amor, mostra para a gente a diferença do amor. O amor instinto, nos seus primórdios, em que a vendedora de essências teve para com Jesus, e o amor universal de Jesus, que ele tinha para com todos. Ele estava trabalhando o amor no tanque de Betesda, curando paralíticos, mas ele acompanhou no mesmo instante a veneranda anciã para atender a um pedido de um doente, de uma pessoa que estava leprosa. Então, meus irmãos, ainda é tempo. Ainda é tempo de servirmos na causa dele, sem postergarmos. Vamos seguir como no Evangelho, na parte que diz que as pessoas que servem a Jesus, está no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, estão revestidos do poder divino. Olha que coisa mais linda. Quem procura servir na causa do Cristo, quem procura ser seareiro na causa dele, está revestido do poder divino. E todos nós temos uma missão, seja ela pequena ou um pouco maior, mas todos nós a temos. Tem uma escritora de Belo Horizonte, Valéria Sobral, que escreveu sobre o tempo, e eu coloquei algumas coisas do que ela escreveu para a gente analisar aqui. Não dê tanto tempo ao tempo. Ele é implacável e vai continuar a passar sem tréguas. E não é por maldade, ele passa e assim cumpre o seu papel. Então fale, abrace, perdoe, beije, comemore, recomece a vida, agradeça. Hoje, deixe que os bons sentimentos falem por você. Demonstre o que você carrega no peito sem medo. Peça perdão se errou. Perdoe se foi ofendido. Não guarde nada que possa virar mágoa no futuro. Não questione tanto, não exija demais. Não sufoque as pessoas. Não seja rude. Essas atitudes podem virar culpa quando o tempo passar. Seja franco, mas não seja ofensivo. Seja forte,
mas não inflexível. Não espere que o tempo faça coisas que ele não pode fazer. Faça o que é necessário para a sua felicidade. Coopere para o bem-estar de todos. Só você pode realizar aquilo que acredita. Só você. Então, eu gosto muito de acompanhar Valéria Sobral. Ela escreve com simplicidade, mas com veracidade. E esse texto dela é muito bonito. Meus irmãos, olhem as horas para mim, por favor. Está na hora? Então, nós vamos cantar uma música para nós terminarmos. E eu sempre gosto de agradecer com a prece da gratidão de Maria Dolores. Senhor, eu queria estar contigo para ser a esperança realizada daqueles que seguem pelo mundo, estrada a estrada, entre a necessidade e o desabrigo. Queria acompanhar-te nos recintos onde a dor leciona e aperfeiçoa, a fim de ser socorro junto dela, e manejando a frase terna e boa, afirmar para o mundo a vida é grandiosa e bela. Queria dizer às criancinhas que não te cansas de criar alegria. Ficaria feliz ao converter-me em modesto recado, informando a todos os velhinhos que eles nunca estão sozinhos, porque tu, Senhor, segues conosco lado a lado. Eu queria ser a vela pequenina, acesa no clarão do sol que levas, de modo a iluminar aqueles que jazem nas trevas, fugindo sem razão da bondade divina. Mas eu sei das deficiências que carrego, e por isso venho a ti como estou. Não me deixes a sós por onde vou. Senhor, se eu não posso ser socorro, se eu não posso ser bondade, se eu não posso ser luz, toma meu coração, perdoando a minha imperfeição. Esquece tudo que meu sonho almeja. Ensina-me com teu imenso amor a ser o que queres que eu seja. E nós vamos cantar uma música que eu sempre canto também, que ela já foi considerada um hino de protesto, mas ela é um hino que conduz à paz. Essa música foi escrita em 10 minutos. Nós íamos falar mais, cantar mais, mas eu ainda não aprendi a cronometrar o tempo, sabe, gente? Eu vou aprendendo, então tem que alguém estar me cutucando lá e mostrando. Quantos caminhos um homem deve andar para que seja aceito como homem? Quantos mares uma gaivota irá tocar para poder descansar na areia? Quanto tempo as barras dos canhões explodirão antes de serem proibidas? It's blowing the winds, the ice is blowing the winds. The ice, so my friends, it's blowing the winds, the ice is blowing the winds. Quanto tempo pode uma montanha resistir antes que o mar a desfaça? Quantos anos pode
cabeça, fingindo não ver o que está vendo. Creates my friends, is blowing the winds. Creates is blowing the winds. Creates my friends, is blowing the winds. Creates is blowing the winds. A resposta, meu amigo, está no ar. A resposta, meu amigo, está no ar. Gratidão, meus irmãos. Gratidão, tá? Vou usar a última palavra dela para ser a minha. Gratidão. Né? Como já foi feita a prece, o que a gente quer agora é agradecer a presença de todos, convidar para estar aqui na próxima semana, porque as aulas continuam e nós estamos matriculados na Escola do Bem. Não faltem, porque a gente pode perder no tempo a assiduidade. Então, que o Senhor nos abençoe, estejamos todos em paz.